Bob Esponja. Eu acho que eu nem preciso explicar o que ele é. Seja lá qual for a sua idade, em algum momento já assistiu ou pelo menos viu algo relacionado ao Esponja Quadrada. Bom ou ruim, você viu. O fato é que todo o conteúdo infantil tem algo bizarro na internet. Seja creepypastas, animações, músicas, não importa o quão novo ou antigo seja o seu desenho favorito. Em algum lugar existe algo sobre ele que no mínimo causa um certo desconforto. Eu acho que você já percebeu que eu não tô aqui para falar da fenda do biquíni. Hoje eu vou testar o vírus do Bob Esponja. Bem, quando se pensa em um vírus do Bob Esponja, é meio difícil de se imaginar o que ele faz. Quer dizer, é um malware, dá pra imaginar que coisa boa não deve ser. Mas pra alguém ter criado um programa mal intencionado sobre o Bob Esponja, algum relacionamento estranho com o desenho essa pessoa tem. Ou ela gosta muito de Bob Esponja, ou odeia. Ah, Oda, mas você tá exagerando, é só um vírusinho. Sim, eu também pensei isso. Até encontrar mais 4 outros malwares sobre o Bob Esponja. Existem 5 malwares do Bob Esponja, até onde eu sei. Aqui estão os dois primeiros, o Horror Bob e Horror Bob 2. Olha só pra eles, nem parece que vão quebrar completamente o meu Windows. E antes de começar, é importantíssimo deixar claro que tudo o que você vai ver daqui pra frente foi feito com o intuito de entreter. Eu, de forma alguma, incentivo a instalação de malware. Se você, por algum motivo, quiser fazer isso, é por sua pura responsabilidade. Existem muitos riscos nesse tipo de teste, e é exatamente por isso que eu vou usar uma máquina virtual. Ah, Oda, mas você não tinha montado um PC inteiro só pra isso, naquele vídeo dos 130 vírus? É, eu fiz isso sim. Só que eu acabei achando ostentação demais e dei aquele PC pra quem precisava mais do que eu. Eu mudo de opinião constantemente. E agora que tudo tá explicado, tá na hora de testar o primeiro deles. Ao executar o Horror Bob, uma mensagem é exibida em uma caixa de título SpongeBob Horror Trojan. A mensagem afirmava que o software não era uma piada e perguntava se eu realmente queria continuar com aquilo. Óbvio que, sem relutar, eu cliquei em sim e logo em seguida apareceu uma mensagem sobre alguma alteração na minha conta Microsoft e o PC reiniciou. Como a maioria dos malwares, essa era a hora que a brincadeira iria começar. Ao iniciar novamente o Windows, já pude notar a primeira piadinha do malware. O nome de usuário havia mudado para, traduzindo, o Bob Esponja está de olho em você. Depois de digitar a minha senha, eu me deparo com esse plano de fundo todo vermelho, nada sutil. E a partir dali, eu só esperei até que as coisas começassem a acontecer. Seu Windows foi destruído pelo SpongeBob Horror Trojan. Você não pode consertar isso, mas pode usar o seu sistema por um último minuto. As regras são: 1. Não reinicie o PC, ou seu Windows não reiniciará. 2. Não abra o gerenciador de tarefas. 3. Após 1 minuto, seu Windows morrerá completamente. E 4. O Bob Esponja está de olho em você. Deu pra ver que o negócio é sério, e não demorou muito para que essa quarta regra se mostrasse verdadeira. Era só uma imagem bizarra do Bob Esponja. Nem foi isso tudo. O interessante mesmo foram os glitches e distorções na tela. Isso lembra bastante aquele vírus, o Memzy, que eu testei alguns meses atrás. Porém, isso não foi tão longe, e como eu tinha menos de 1 minuto, acabei tentando quebrar a segunda regra, que era não abrir o gerenciador de tarefas. E eu simplesmente não consegui. Não é como se eu não quisesse fazer isso. Acontece que de alguma forma o malware bloqueou essa função. E antes mesmo de tentar pelo CMD, isso aconteceu. O tempo acabou. O Bob Esponja agora vai matar o seu Windows. Se você tem tripofobia, aconselho a não ver o que vem a seguir. Uou! Uma chuva desses ícones de erro tomaram a tela. Era lindo e caótico ao mesmo tempo. E isso durou por uns segundinhos até que... Bom,
como essa é a versão 2 do Horror Bob, meio que eu já tinha uma certa expectativa. E eu já adianto que não foi bem o que eu esperava. Quando eu executei, ele fez praticamente a mesma coisa da outra versão. Apareceu o mesmo erro, o PC reiniciou e quando eu loguei, uma coisa estava diferente, o plano de fundo. Então eu esperei até que as coisas começassem a acontecer. E foi praticamente idêntico. Apareceu uma janelinha com as regras e também aquela mesma imagem do Bob Esponja todo errado. Porém, havia uma pequena mudança nas regras. Eu tinha 2 minutos antes que o Bob Esponja matasse o meu Windows. E como tudo aconteceu exatamente como a primeira versão, eu apenas deixei o tempo passar até que aparecesse aquele enxame de ícones na tela. E o fim foi praticamente o mesmo. Bem, esse é o terceiro malware do Bob Esponja, e digamos que o nome dele é meio complicado. Eu nem vou me arriscar. Dava pra ver pelo ícone e a pasta que veio com ele que as coisas iriam ser diferentes dos outros 2 primeiros. Quando eu executei, uma mensagem foi exibida dizendo que se tratava da versão 3 do Horror Bob. O PC reiniciou e, diferente das outras 2 versões, o nome de usuário agora havia mudado para o Bob Esponja esteve aqui. E quando eu desbloqueei o Windows, aquela imagem que aparecia na janelinha foi definida como papel de parede. Surgiram esses arquivos com o título No Escape e apareceu essa imagem ainda mais bizonha que a outra. Só que não era o suficiente. Do nada, esse som começou a tocar. SpongeBob Swat You. SpongeBob Swat You. E sim, os ícones da área de trabalho começaram a se mover de um lado pro outro. E era só isso. Eu até pensei que uma hora a tela iria ficar daquele jeito, cheia de ícones, mas foi basicamente isso aqui mesmo. Eu até acessei os processos pelo CMD, já que o gerenciador de tarefas também não funcionava. E até dava para finalizar alguns processos do malware, só que era só reiniciar o PC que ele voltava. SpongeBob Swat You. SpongeBob Swat. Esse daqui é um pouco mais sangrento, eu diria. Quando executado, uma mensagem semelhante às que você já viu é exibida. E, como esperado, foi a mesma coisa. O PC reiniciou e o nome do usuário também mudou. Só que agora para Bob Esponja encontrou você. E de novo, era praticamente o mesmo vírus. Não tinha nada de muito diferente, até que um tipo de barra de vida apareceu com o título de sangue restante. Essas manchas de cor vermelha passaram a se escorrer pela tela. Será que é sangue? Nah. O mais triste de tudo isso é que o sangue ficou escorrendo por cerca de 3 minutos no absoluto silêncio. Eu esperava pelo menos uma musiquinha. E foi questionando isso que eu encontrei essa outra versão aqui. SpongeBob No Sleep 2. E olha esse ícone, não tem muito a ver com o Bob Esponja. E ao iniciar, deu pra ver que era a mesma coisa do primeiro No Sleep. Só que uma musiquinha de fundo começou a tocar junto de um som de estática. E aquela voz dizendo: SpongeBob Swat You. 3 minutos se passaram e a tela ficou cada vez mais coberta de tinta. Ele ficou assim por um bom tempo. Até que isso aconteceu. Mentira, só apareceu essa telinha mesmo. Se inscreve.